Minha filha recebeu 200 milhões e me mandou embora, mas 12 horas depois pediu ajuda. O telefone tocou tarde da noite. A voz de Marina, minha filha, parecia distante, fria. Mãe, acabei de receber a transferência. São 200 milhões! Eu congelei! 200 milhões! Aquilo deveria ser uma notícia de alegria, mas a frieza na voz dela me fez sentir um frio na espinha. Marina, você está bem? Tentei soar calma, mas minha voz tremia. Estou ótima, mãe. Mas houve uma pausa longa. Não quero você mais aqui. A ligação caiu. Fiquei parada no meio da sala, o coração acelerado, tentando processar as palavras que acabavam de cortar minha vida ao meio. Minutos depois, a realidade começou a se instalar. Cada objeto na sala parecia pequeno, sem importância, como se minha casa tivesse encolhido junto com meu coração. Eu estava sozinha. A memória do velório de meu marido veio à tona. Eduardo sempre dizia que família era tudo. E agora, minha própria filha, a pessoa que eu criei, me expulsava sem nem olhar para trás. Do que se trata? Perguntei a mim mesma, repetindo a frase em um sussurro, sem acreditar. O telefone tocou de novo. Era Marina. Hesitei antes de atender. Mãe, você precisa sair. Sua voz era fria, quase cirúrgica. Arrume suas coisas. Hoje à noite. Mas, minha voz falhou. Por quê? Você acabou de receber o dinheiro que falamos. Não precisa fazer isso comigo. Decisão tomada. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Sentei-me no sofá com as mãos tremendo. Cada minuto que passava parecia empurrar meu mundo para fora de controle. A vida que eu conhecia, a rotina, o laço que sempre tivemos, tudo parecia desaparecer. Eu respirei fundo e tentei me organizar. Arrumei uma mala, com roupas básicas, sem emoção. Tudo parecia mecânico, automático. Cada dobra de roupa parecia ecoar a distância que agora nos separava. Enquanto fechava a mala, percebi o silêncio da casa. Era pesado, sufocante. Até os quadros na parede pareciam olhar para mim com reprovação. Cada passo que eu dava em direção à porta parecia mais difícil que o anterior. Antes de sair, olhei para a foto de Eduardo. Senti uma lágrima escorrer, silenciosa. Meu marido nunca aprovou brigas ou rancores. E agora, Marina havia escolhido o dinheiro em vez de mim. Desci as escadas devagar, sentindo cada degrau como se carregasse toneladas de dor. Quando abri a porta da rua, a noite estava fria e silenciosa. Um vento leve me acertou o rosto, trazendo o aroma das flores do jardim, que agora pareciam distantes, inalcançáveis. No carro, liguei o rádio, tentando encontrar distração, mas cada música parecia tocar diretamente no meu coração. A cidade passava rápida pela janela, mas eu me sentia parada, presa naquele instante de rejeição. Foi quando percebi que não podia me afundar na tristeza. Precisava reagir, precisava entender. Marina nunca foi assim antes. Sempre carinhosa, sempre próxima. E agora, aquela mulher que me expulsou da própria casa. De um jeito impiedoso. No fundo, um alerta começou a surgir. Algo estava errado. E eu precisava descobrir o que era, antes que fosse tarde demais. E claro, para acompanhar toda a história, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos momentos dessa jornada cheia de reviravoltas. Cheguei ao hotel sem saber exatamente para onde ir. Cada passo parecia ecoar minha própria vulnerabilidade. Entrei no quarto e fechei a porta devagar, como se pudesse proteger-me do mundo lá fora. Sentei-me na cama e olhei para o telefone. Marina não havia ligado de novo. 12 horas se passaram desde o telefonema. 12 horas de silêncio que pareciam anos. Do que você está pensando, mãe? Minha própria voz soou estranha, quase como se viesse de outra pessoa. Do que está fazendo isso? Levantei-me e caminhei até a janela. A cidade estava silenciosa, iluminada apenas por postes amarelos. Tudo parecia tão distante, tão indiferente. Um toque na porta. Meu coração disparou. Pode entrar, disse, tentando controlar o tremor. Era a recepcionista trazendo o serviço de quarto. Coloquei a bandeja na mesa sem olhar. Sentei-me de volta observando o pão, o café, o suco. Tudo parecia sem sabor. Minha mente estava longe com Marina. Voltei a ligar para o telefone dela. Caía na caixa postal. Enviei mensagens, cada uma mais desesperada que a outra. Marina, precisamos conversar, por favor. Eu só quero entender. Não me mande embora assim. Nada. Silêncio absoluto. Parei. Respirei fundo. Precisava de ar. Abri a janela e senti o vento bater no rosto. Um vento frio, cortante, que parecia refletir a dureza da situação. Decidi voltar no tempo, relembrar momentos bons com minha filha, as férias na praia, os risos no parque, os abraços antes de dormir. Cada lembrança doía.
e, ao mesmo tempo, fortalecia minha determinação. Eu não posso desistir dela, murmurei. De jeito nenhum. Na manhã seguinte, liguei para sua amiga mais próxima. Queria alguma pista do que havia acontecido, alguma razão para aquela mudança repentina. Ela está diferente, sim, mas não sei por quê. A amiga respondeu hesitante. Parece que alguém a influenciou. Quem? Perguntei, minha voz quase falhando. Não sei, mas ela não é a mesma de antes. A linha caiu. O pânico começou a crescer. Algo havia acontecido, algo que ninguém estava me contando. Minha filha, doce, carinhosa, agora me expulsava como se fosse um estranho. No carro, fui até a casa dela. A rua estava movimentada, mas meu foco era único. Marina. Quando cheguei, a porta estava trancada. As luzes do jardim estavam acesas, mas ninguém apareceu. Marina, chamei com cuidado, sem querer assustá-la. Mãe só quer conversar. Do lado de fora ouvi risadas, vozes desconhecidas. Som de taças batendo. Meus pés congelaram. Cada risada parecia um aviso, uma barreira invisível que me impedia de chegar até ela. De repente, a porta se abriu. Marina apareceu na varanda descalça, apenas com um vestido leve. Seu olhar era diferente, frio, calculista. Mãe, não é hora, disse, quase como se falasse de alguém distante. Por favor, vá embora. Mas Marina, o que aconteceu? Por que está assim comigo? Minha voz tremia. Não há nada para explicar, só vá. Ela se virou, ignorando-me por completo. Meu peito doeu como nunca antes. Cada palavra dela era um punhal, cada gesto, um afastamento doloroso. Tudo bem, filha, murmurei, mas saiba que estarei aqui, sempre. Saí sem discutir. Cada passo em direção ao carro parecia carregar um peso insuportável. O vento da noite parecia debochar da minha dor, mas uma voz interior me dizia, não é o fim, algo está por trás disso, e eu vou descobrir. No hotel, sentei-me à mesa novamente. Escrevi uma mensagem longa, tentando organizar meus pensamentos. Marina, se está sendo influenciada por alguém ou por dinheiro, saiba que mãe só quer proteger você, não importa o que aconteça. Estou aqui, enviei. E então desliguei o telefone. Precisava de forças, precisava de clareza, precisava entender a filha que estava perdendo minuto a minuto. O relógio marcou 2 horas da manhã. A madrugada parecia eterna, mas uma coisa estava clara. Essa história ainda estava longe de terminar. E o pior, ou melhor, o mais revelador, estava prestes a acontecer nas próximas horas. O sol começou a aparecer, mas eu mal percebi. O quarto ainda estava silencioso, pesado, cheio de lembranças de um ontem que parecia distante demais. O telefone vibrou, uma mensagem de Marina. Hesitei antes de abrir. Mãe, preciso de você, mas não aqui. Meu coração disparou. Finalmente uma chance de falar, de entender. Peguei o carro e segui para o endereço que ela havia enviado. Cada quilômetro parecia puxar meu coração para um abismo de ansiedade e esperança. Cheguei a uma casa de campo isolada. A atmosfera era estranha, silenciosa, quase clínica. A porta se abriu antes que eu pudesse bater. Marina reapareceu, mas não estava sozinha. Havia outro homem ali, alto, com um ar de controle que me fez recuar. Mãe, bom que veio, Marina falou sem emoção. Ele está aqui para me ajudar a tomar decisões que você não entenderia. Quem é ele? Perguntei, mantendo a voz firme, mas sentindo o medo subir. Apenas alguém que entende de negócios e de segurança. Marina deu de ombros como se estivesse explicando algo simples. E agora precisamos conversar. O homem sorriu, um sorriso frio, sem calor. É melhor você ouvir o que sua filha tem a dizer, ele disse. E depois, decidir se vai embora ou ficar para o que vem. Marina se aproximou. Seus olhos eram diferentes, calculistas. Mas por trás da frieza, percebi um lampejo de dúvida, de medo talvez. Mãe, eu não sei como dizer isso, mas algumas coisas mudaram. Algumas pessoas me convenceram de que não posso confiar em ninguém, nem mesmo em você. Marina, minha voz falhou. Quem faria isso com você? Ele sabe, apontou para o homem. Ele me orientou, me explicou que eu precisava proteger o que é meu. Eu respirei fundo. A raiva se misturava com o medo e a tristeza. Mas algo me dizia que aquela situação não era tão simples quanto parecia. Marina, eu sou sua mãe. Sempre estive ao seu lado. Não importa o dinheiro. Não importa quem tentou te influenciar. Tentei manter firmeza, sentindo cada palavra como um escudo. Ela baixou os olhos por um instante, mas o homem se aproximou, interrompendo qualquer contato. A senhora precisa entender que o mundo muda rápido e decisões precisam ser tomadas, ele disse seco, cortando qualquer chance de diálogo emocional. Marina deu um passo atrás, mas pude ver que estava confusa. Uma parte dela queria ouvir, outra queria manter distância. Mãe, disse finalmente, quase em um sussurro. Eu não sei se consigo lidar com tudo isso sozinha, mas também não posso mostrar fraqueza. Meu coração apertou. Finalmente um sinal de vulnerabilidade.
possibilidade. Finalmente, uma brecha. Marina, fraqueza não é aceitar ajuda. Fraqueza é se afastar de quem te ama. Minha voz era firme, mas carregada de emoção. Eu estou aqui, não para controlar, não para julgar, para proteger você. Ela olhou para mim e por um instante, seus olhos brilharam como antes, cheios de medo e incerteza. Mas ainda, minha filha, o homem não gostou da proximidade emocional. Respirou fundo, tentando intervir, mas Marina levantou a mão, sinalizando que queria falar sozinha comigo. Mãe, começou e então parou. Eu não sei se posso confiar mais. Mas estou com medo. O medo na voz dela era quase palpável. A tensão caiu, mas uma nova verdade surgia. Marina estava sendo manipulada. O dinheiro havia se tornado uma armadilha. Eu vou te proteger, disse, firme. Não importa quem tente te afastar. Estamos juntas nisso. Ela finalmente me abraçou, mas por apenas um instante. O medo ainda estava lá, mas a conexão havia voltado. Era pequena, mas suficiente para reacender a esperança. A partir daquele momento, sabia que precisaria agir rápido, descobrir quem estava por trás de tudo, proteger minha filha e, acima de tudo, reconstruir a confiança que havia sido quebrada em apenas 12 horas. E enquanto nos afastávamos da casa, uma certeza me invadiu. A verdadeira batalha ainda estava por vir. De volta ao hotel, sentei-me sozinha, tentando organizar meus pensamentos. Marina ainda estava presa entre o medo e a raiva, manipulada por alguém que claramente não queria o bem dela. Cada detalhe da ligação com ela, cada gesto, cada palavra, começava a fazer sentido. Quem te convenceu, Marina? Murmurei para mim mesma, olhando para a janela. Quem transformou você assim? Decidi que precisava agir com cautela. Se eu tentasse confrontar diretamente aquele homem, poderia assustar minha filha e piorar tudo. Precisava de um plano, de informações. No dia seguinte, fui até a casa de uma antiga amiga da família, alguém que sempre teve contato próximo com Marina. O objetivo era simples: descobrir quem estava por trás dessa transformação. Ela mudou muito, não é? Disse a amiga ao me receber. E não é só por causa do dinheiro. Há pessoas influenciando, manipulando. Quem? Perguntei, tentando manter a calma, mesmo sentindo o coração acelerar. Ela se afastou de todos que amam e começou a ouvir mais quem promete segurança, sucesso, controle. Sabe, pessoas que só pensam em lucro e poder. O pânico cresceu dentro de mim, mas uma centelha de esperança surgiu. Se ela ainda me chamava, mesmo por medo, ainda havia uma porta aberta. Eu só precisava ser estratégica. Voltei ao hotel e comecei a planejar minha aproximação. Cada mensagem, cada ligação, cada encontro deveria ser calculado. Não podia pressioná-la, mas também não podia esperar. Enquanto isso, Marina enviou uma nova mensagem. Mãe, posso te encontrar mais tarde? Mas sozinho. Preciso de você. Meu coração disparou. Era uma chance única. Eu precisava aproveitar, mas com cuidado. Quando cheguei ao local marcado, vi Marina sentada em um banco no parque, o olhar distante, mãos entrelaçadas. Não disse nada no início, apenas me sentei ao lado dela, respeitando o dirosdi, o silêncio. Mãe, disse finalmente, a voz quase quebrada. Eu não sei se posso fazer nada sem ele saber. Ele não é seu dono, Marina. Ninguém é, respondi, firme, mas com delicadeza. Você ainda é minha filha, e eu vou te ajudar a lembrar disso. Ela respirou fundo, e pude sentir a tensão diminuir. Mesmo que por segundos. Um pequeno passo, mas fundamental. Eles dizem que é por meu bem, que é melhor assim, disse olhando para o chão. Mas eu não sei se confio mais. Confiança se reconstrói, filha. E começa agora, falei, tocando levemente sua mão. Eu estou aqui. Não vamos deixar que manipulem você. Por alguns minutos, apenas nos sentamos ali, em silêncio. O parque estava vazio e parecia que aquele instante era só nosso, uma pequena bolha em meio ao caos. Obrigada, mãe, disse ela, finalmente olhando para mim. Mas eu ainda tenho medo. E tudo bem ter medo, respondi, mantendo o olhar firme. O medo é o que nos protege, mas não pode nos paralisar. Eu vou ficar ao seu lado, mesmo quando parecer impossível. Ela me abraçou rapidamente e naquele instante senti algo mudar. A conexão ainda estava lá, frágil, mas real. A luta para reconquistá-la havia começado. E agora eu sabia, cada palavra, cada gesto, cada decisão teria que ser pensada com cuidado. Ao voltar para o hotel, uma certeza me acompanhava. Marina estava vulnerável e eu precisava usar essa vulnerabilidade para reconstruir a confiança e afastar as influências negativas de sua vida. O desafio seria grande, mas a vontade de proteger minha filha era maior do que qualquer medo. E aquela noite, mesmo com dúvidas e incertezas, marcou o início da nossa batalha contra a manipulação e contra o próprio tempo. Nos dias seguintes, percebi que a influência sobre Marina
era mais intensa do que eu imaginava. Ela tentava se manter firme, mas cada telefonema, cada mensagem daquele homem parecia reverter o pequeno progresso que conquistávamos. Naquele dia, ela me ligou desesperada. Mãe, eles querem que eu assine uns documentos. 200 milhões em risco. Não sei o que fazer. Respire, filha. Disse firme, tentando transmitir segurança. Não assine nada sem me mostrar primeiro. Estamos juntas nisso. Ela hesitou, mas confiou. Pouco depois, chegou ao hotel com pastas cheias de papéis, cada uma carregando uma responsabilidade que eu sabia ser pesada demais para alguém tão jovem. Mãe, eu não entendo metade disso, confessou, a voz trêmula. E ele diz que é por meu bem. Está na hora de abrirmos os olhos. Falei, sentando ao lado dela. Ele está usando o medo para controlar você. Os olhos de Marina se encheram de lágrimas. Mas e se eu estiver errada? Sussurrou. E se ele estiver certo? Então vamos descobrir juntas. Respondi, segurando suas mãos. Mas não podemos deixar que manipulem você, nem que usem seu medo contra você. Ela assentiu, mas o cansaço era evidente. 200 milhões estavam nas mãos de alguém que não pensava no bem dela. E eu precisava agir rápido, antes que o dano fosse irreversível. Naquele instante, uma ideia surgiu. Se conseguíssemos mostrar a Marina o quanto estava sendo manipulada, talvez ela pudesse retomar o controle. Mas seria preciso cuidado extremo. Qualquer movimento em falso poderia afastá-la ainda mais. Vamos revisar cada documento, cada decisão, devagar, passo a passo. Sugeri. Assim você vai entender o que é real e o que é mentira. Enquanto trabalhávamos, percebi mudanças sutis. Pequenos sinais de dúvida surgiam. Momentos em que ela questionava as instruções do homem. Cada gesto, cada hesitação era uma brecha, um fio de esperança. Mais tarde, enquanto ela descansava, decidi ligar para uma pessoa de confiança, um advogado especializado em situações de manipulação financeira e tutela de jovens adultos. Precisávamos de um plano seguro, mais rápido. Ela está vulnerável, mas ainda tem consciência. Precisamos agir com cuidado, mas com firmeza. Expliquei ao advogado, mas não podemos deixá-la tomar decisões sob pressão. Ele concordou. Era urgente, mas precisava ser estratégico. Um passo em falso e todo o progresso que tínhamos poderia ser perdido. Enquanto desligava, Marina entrou na sala, com expressão cansada, mas firme. Mãe, eu não quero que ele saiba que estamos planejando nada. Ele vai perceber, disse, olhando para mim com intensidade. Confia em mim, respondi. Vamos fazer isso juntas, silenciosamente. A tensão crescia, mas havia também uma força que se fortalecia entre nós. Marina ainda estava assustada, mas começava a perceber que podia contar comigo. Obrigada por não me abandonar, disse ela, baixando a cabeça. Mesmo depois de tudo, mesmo depois de 12 horas de distância. Nunca faria isso, filha, respondi, sentindo o peso de cada palavra. Estamos juntas, sempre. O dia terminou com um silêncio confortável, mas carregado de determinação. O homem que controlava Marina ainda era uma ameaça, mas agora estávamos preparando nossas jogadas, analisando cada movimento, cada influência. Sabíamos que não seria fácil, que o dinheiro e o medo eram armas poderosas, mas a conexão entre mãe e filha, mesmo frágil, começava a mostrar seu poder real. A confiança reconstruída, ainda que lentamente, podia superar qualquer manipulação. Enquanto a noite caía, observei Marina adormecer, exausta, mas em segurança ao meu lado. Pela primeira vez desde o início dessa tempestade, senti que estávamos começando a ganhar terreno e uma sensação de esperança começou a surgir. A batalha ainda estava longe do fim, mas agora estávamos jogando juntas. Na manhã seguinte, Marina me acordou com o telefone na mão, olhos arregalados. Mãe, ele está vindo, disse a voz cheia de medo. Quem? Perguntei, sentindo o coração disparar. Ele, o homem que está controlando tudo. Ele quer falar comigo pessoalmente. Agora. A adrenalina subiu. Cada segundo contava. Precisávamos agir rápido. Não entre em pânico. Tentei acalmá-la. Vamos pensar em como lidar com isso. Não sozinha. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu sabia que por dentro estava aterrorizada, mas a força que ela tinha em certos momentos ainda existia. E precisávamos dela. Ele quer me convencer a assinar mais documentos, mãe, Marina disse, quase sussurrando. Não posso recusar na frente dele. Então precisamos planejar cada palavra, respondi. Não podemos deixar que ele perceba o que estamos fazendo. Chegou a hora. Marina entrou na sala com passos hesitantes e logo o homem apareceu. Seu sorriso frio parecia iluminar a tensão no ar. Bom dia, Marina, disse com voz firme. Vejo que estamos trabalhando juntas. Sim, respondeu ela, tentando manter a calma. Estou revisando tudo cuidadosamente. O homem olhou para mim e seus olhos estreitaram. Ela precisa de orientação, disse cortando-me o silêncio. Ela pode se perder
se não seguir conselhos de quem entende. Eu sou sua mãe, interrompi firme, e estou aqui para protegê-la. Se você quer descobrir se essa mãe conseguirá proteger a filha do manipulador e quais surpresas ainda estão por vir, inscreva-se e ative o sininho. Você não vai acreditar no próximo momento. Ele riu, um riso sem calor. Proteção? Zombou. Ou controle? Cuidado, senhora. Manipulação também é um jogo e você não quer perder. Marina engoliu em seco, mas por um instante olhou para mim. Um pequeno sinal de confiança. E isso bastou para eu saber que ainda havia esperança. Ela não vai assinar nada sem meu acompanhamento. Falei. E quero que você respeite isso. O homem aproximou-se mais, mas percebi algo. Marina estava respirando fundo, tentando se acalmar. Ela não estava mais totalmente sob seu controle. Está bem, por enquanto, disse ele, voltando a controlar o semblante. Mas saiba que cada decisão tem consequências. Assim que saiu, Marina se sentou exausta, mas aliviada. Obrigada, mãe, disse, baixando essa cabeça. Eu não sei se conseguiria sem você. Sempre, filha, sempre, respondi, segurando suas mãos. E vamos continuar. Cada passo que damos, cada documento que revisamos, é um passo para recuperar seu controle. Naquela noite, sentadas juntas, analisamos todos os papéis que ele havia tentado empurrar para ela. Cada linha, cada cláusula, revelava tentativas de manipulação e controle. A raiva crescia, mas também crescia nossa determinação. Mãe, eu nunca pensei que dinheiro pudesse causar tanto medo, disse Marina, ainda tremendo. E eu nunca imaginei que pessoas pudessem ser tão frias. Não é só sobre dinheiro, filha, respondi. É sobre quem você escolhe confiar. E nós estamos reconstruindo isso. O dia terminou com a sensação de que tínhamos sobrevivido à primeira grande ameaça, mas todos sabíamos que isso era apenas o começo. O verdadeiro teste ainda estava por vir e precisávamos estar preparadas. Enquanto Marina dormia, olhei pela janela do hotel, sentindo o peso da responsabilidade. A batalha era intensa, mas havia algo inegável. Nossa conexão era mais forte do que qualquer manipulação. E apesar do medo e das incertezas, uma certeza começou a surgir. Juntos, mãe e filha, poderíamos enfrentar qualquer desafio. Nos dias seguintes, cada ligação, cada mensagem e cada encontro com Marina se tornava uma batalha silenciosa. O homem que tentava controlá-la ainda pairava como uma sombra e eu precisava ser cautelosa em cada movimento. Mãe, ele disse que vai voltar amanhã. Marina me contou, a voz carregada de preocupação. Quero estar pronta. Vamos preparar você, disse firme, mas calma. Não podemos agir com medo. Precisamos de estratégia. Começamos revisando todos os documentos e mensagens, linha por linha. Cada palavra manipuladora, cada instrução para assinar algo sem pensar, era identificada, discutida e refutada. Marina começou a perceber o padrão. Ele está usando o pio, o meu medo contra mim, disse ela, finalmente enxergando a manipulação. Eu nunca tinha notado antes. Agora você percebeu, respondi. E isso já é metade da batalha. Na manhã seguinte, o homem chegou com um semblante frio, esperando que Marina cedessem imediatamente. Bom dia, Marina, disse sorrindo de forma calculista. Vamos assinar os documentos? Não, respondeu ela, firme, mas ainda nervosa. Quero revisar tudo com minha mãe primeiro. Ele estreitou os olhos, tentando intimidá-la. Você entende que cada decisão errada pode custar caro, não é? Marina respirou fundo e então me olhou, pedindo força silenciosa. Eu segurei suas mãos, transmitindo confiança. Cada decisão que eu tomo é minha, disse ela, finalmente encarando o homem. E não vou assinar nada sem entender. O semblante dele mudou. A pressão estava diminuindo, mas ainda havia tensão no ar. Depois que ele saiu, Marina se permitiu um momento de alívio. Eu não sei como consegui ficar firme, disse rindo nervosamente, mas senti que você estava comigo. Sempre estarei, respondi apertando suas mãos. Essa é a nossa força. No final do dia, revisamos novamente todos os documentos. Descobrimos cláusulas que poderiam comprometer Marina financeiramente e emocionalmente. Cada detalhe era uma armadilha. Eu me senti tão pequena diante dele, confessou Marina, a voz baixa. Mas agora eu sei que não sou. Você nunca foi pequena, filha, disse firme. Só precisava enxergar a manipulação. Agora você viu. Naquela noite, discutimos nossos próximos passos. Marina precisava retomar o controle, mas com segurança. Cada ação deveria ser calculada, cada palavra medida. O risco ainda era grande, mas a confiança entre nós crescia. Mãe, obrigada, disse ela, finalmente sorrindo levemente. Sinto que estou aprendendo a me proteger, mesmo com medo. E assim vamos seguir, respondi determinada. Cada passo em falso dele será percebido. Não vamos deixar que manipulem você novamente. Enquanto observava Marina adormecer, sabia que a batalha ainda estava longe do fim, mas pela primeira vez em dias, senti que estávamos
no caminho certo. A manipulação começava a perder força e a filha que eu conhecia estava lentamente retornando. A tensão ainda pairava sobre nós, mas havia esperança. E essa esperança se tornaria nossa arma mais poderosa na luta que ainda estava por vir. Os dias seguintes foram intensos. Cada ligação, cada visita do homem que manipulava Marina se tornava mais tensa. Ele parecia perceber que sua influência estava diminuindo e suas ações tornavam-se mais sutis, mais perigosas. Naquele dia, Marina entrou no quarto com os olhos arregalados. "Mãe, ele quer me levar a um contrato final", disse a voz trêmula. "Se eu assinar, tudo se perde." "Respire fundo", falei. "Firme. Não assine nada. Mostre-me primeiro. Estamos juntas nisso." Ela assentiu, mas a ansiedade era visível. Sabia que ele estava tentando usar o medo para acelerar decisões. Precisava agir rápido, antes que a pressão fosse insuportável. Quando ele chegou, seu sorriso frio estava ainda mais intenso. "Marina, é hora de fechar negócios. Você entende o peso das decisões", disse, tentando intimidá-la. "Não há tempo a perder." Ela respirou fundo e olhou para mim. O contato visual durou segundos, mas foi suficiente para transmitir coragem. "Não vou assinar nada agora", disse firme. "Preciso revisar com minha mãe." O homem estreitou os olhos. Um silêncio pesado se instalou. Pela primeira vez, percebi hesitação em sua postura. Marina estava segurando firme. "Você sabe o que está fazendo?" ele perguntou, tentando retomar o controle. "Uma decisão errada pode custar caro. Cada decisão que tomo é minha", respondeu Marina. "E não permitirei que ninguém me manipule." O homem recuou e a tensão no ar era quase palpável. Ele sabia que estava perdendo influência. Depois que ele saiu, Marina se permitiu um suspiro longo, aliviada, mas ainda tremendo. "Mãe, eu nunca imaginei que poderia resistir", disse emocionada. "Mas senti que você estava comigo. Sempre estarei", respondi segurando suas mãos. E assim vamos continuar. Naquela noite, revisamos cada documento novamente. Descobrimos cláusulas que poderiam comprometer, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Cada detalhe revelava armadilhas cuidadosamente planejadas. Eu me senti tão fraca diante dele, confessou Marina em a voz baixa. "Mas agora sei que não sou." "Você nunca foi fraca", disse firme. "Só precisava enxergar a manipulação. E agora você viu." Enquanto conversávamos, percebi algo crucial. A força não vinha apenas de mim, mas do próprio medo de Marina transformado em coragem. Cada passo que ela dava em direção à consciência era um golpe direto na manipulação do homem. "Mãe, obrigada", disse ela, sorrindo levemente. "Sinto que estou aprendendo a me proteger e assim seguiremos", respondi determinada. "Cada passo em falso deles será percebido. Não vamos deixar que manipulem você novamente." O homem voltou no dia seguinte, tentando recuperar o controle. Mas Marina estava diferente, confiante, consciente, firme. Cada palavra dele era recebida com cautela. Cada tentativa de intimidação respondida com serenidade. "Ele não pode me assustar mais", disse Marina, finalmente sorrindo. "Sinto que estou no controle." "Isso é só o começo, filha", falei, segurando suas mãos. "Mas cada passo que damos, cada decisão que você revisa, nos aproxima da vitória." O ápice da manipulação havia chegado e Marina finalmente compreendia a armadilha. Estávamos juntas e isso nos tornava mais fortes do que qualquer influência externa. Enquanto a noite caía, uma sensação de alívio misturada com tensão preenchia o quarto. A batalha ainda não havia terminado, mas pela primeira vez em dias, sentimos que o controle estava voltando para quem realmente importava. Minha filha, o dia amanheceu pesado. Sabíamos que o confronto final estava próximo. Marina parecia mais firme, mas ainda havia vestígios de medo. Eu podia sentir isso e cada passo que dávamos precisava ser calculado. "Mãe, hoje ele vai tentar de tudo", disse ela, a voz baixa. "Quero estar pronta." "Você está pronta", respondi segurando suas mãos. "Mas não sozinha. Estamos juntas nisso." Quando o homem chegou, percebeu imediatamente a mudança. Marina estava diferente, segura, consciente e decidida. Cada tentativa de manipulação era enfrentada com perguntas diretas e recusa firme. "Marina, é hora de fechar negócios", disse ele, tentando manter o controle. "Você entende o peso das decisões, não é?" "Sim, entendo", respondeu ela, olhando direto nos olhos dele. "Mas cada decisão que tomo é minha e não vou assinar nada sem entender completamente." Ele estreitou os olhos. Pela primeira vez percebi hesitação em sua postura. Marina não era mais a vítima passiva que ele esperava. "E se você perder essa chance?" Ele tentou pressioná-la. 200 milhões estão em jogo. "E se você perder a chance de manipular minha vida?" respondeu
respondeu Marina firme. Eu decido o que é melhor para mim. O silêncio caiu sobre a sala. Ele sabia que havia perdido o controle. Cada palavra dela era um golpe na influência que havia construído cuidadosamente. Depois que ele saiu, Marina se permitiu um suspiro longo, aliviada, mas ainda tremendo. Mãe, eu consegui, disse emocionada. Ele não pode mais me controlar. Você fez isso sozinha, respondi segurando suas mãos. Mas lembre-se, força verdadeira é saber que pode pedir ajuda quando precisa. E você pediu. Revisamos os documentos finais e destruímos qualquer possibilidade de manipulação futura. Cada cláusula foi analisada, cada decisão tomada com consciência. Marina estava segura e a paz começou a se instalar. Eu não sabia que dinheiro pudesse trazer tanto medo, disse ela sorrindo timidamente. Mas agora sinto que posso lidar com qualquer coisa. E vai lidar, respondi firme, mas sempre lembrando que não precisa passar por isso sozinha. Mais tarde, sentadas juntas, falamos sobre tudo o que havia acontecido. Marina desabafou sobre o medo, a pressão e a frustração de se sentir manipulada. Cada palavra era uma cura, cada gesto um reforço da nossa conexão. Mãe, obrigada, disse finalmente sorrindo de verdade. Sem você eu não teria conseguido. Sempre, filha, respondi emocionada. Sempre estarei ao seu lado. Naquela noite olhei para Marina dormindo e senti uma mistura de alívio e orgulho. A batalha havia sido dura, mas vencemos juntas. O medo, a manipulação e a pressão financeira não tinham mais poder sobre ela. E acima de tudo, percebemos que a força de um vínculo familiar verdadeiro supera qualquer dinheiro ou influência externa. Nossa conexão, reconstruída, era agora inquebrável. A manhã seguinte amanheceu clara. Pela primeira vez em dias, sentimos que o peso havia diminuído. Marina estava diferente, confiante, segura e, principalmente, livre da manipulação que quase a consumiu. Mãe, eu sinto que posso respirar de novo, disse ela, sorrindo timidamente. É como se um peso enorme tivesse sido retirado. E foi, respondi emocionada. Mas lembra, a força que você sentiu sempre esteve dentro de você. Eu só ajudei a enxergar. Sentamos juntas na varanda, tomando um café silencioso. O sol refletia nas árvores e parecia iluminar não apenas o jardim, mas também o novo começo que tínhamos construído juntas. Eu ainda não consigo acreditar no que aconteceu, disse Marina baixando a cabeça. 12 horas, né? Foi tudo tão rápido, mas de repente parecia que eu tinha perdido você, mas não perdeu, disse segurando suas mãos. Nós apenas enfrentamos uma tempestade e saímos mais fortes. O telefone tocou. Era o homem que tentou manipular Marina. Ela olhou para mim, mas não hesitou. Mãe, vou atender, mas desta vez estou no controle, disse firme. Atendeu e, após alguns minutos de conversa, desligou. Um sorriso leve surgiu em seu rosto. Ele não consegue mais me assustar, disse, respirando fundo. Eu sou eu mesma agora. Senti uma alegria silenciosa, mas intensa. Cada lágrima, cada momento de medo, cada batalha emocional havia valido a pena. Marina não era mais refém do medo ou da influência de outros. Ela estava livre. Mais tarde, sentadas juntas no sofá, conversamos sobre o futuro, sobre decisões conscientes, sobre confiança e, principalmente, sobre amor. Mãe, obrigada por não me abandonar, disse ela emocionada. Mesmo depois de tudo você esteve aqui, sempre estarei, respondi abraçando-a. Sempre. E lembre-se, não importa o que aconteça, família é o que nos fortalece. O silêncio confortável se instalou. O som do vento e o brilho suave do entardecer pareciam dizer que um novo capítulo começava. A batalha havia sido intensa, mas a vitória era nossa. Eu nunca mais vou deixar alguém controlar minha vida, disse Marina com convicção. E nunca precisará, respondi emocionada. Você aprendeu que pedir ajuda não é fraqueza, é força. O olhar dela encontrou o meu e naquele instante tudo fez sentido. A dor, a angústia, o medo, tudo havia nos levado até ali, mais fortes, mais unidas, mais conscientes. E assim, o que começou como uma noite de rejeição, de 200 milhões e de medo, terminou como um aprendizado profundo sobre amor, coragem e confiança. Marina havia sido testada e juntas mostramos que nada, nem dinheiro, nem manipulação pode destruir a conexão verdadeira entre mãe e filha. E se você acompanhou essa história até aqui, sabe que o que parece impossível pode ser superado com coragem, amor e união. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal, porque histórias como essa mostram que a vida sempre tem reviravoltas e as melhores estão por vir.